Os mal que a gente causou no meio da corrupção, no meio de vagabundo, no meio de gente que nunca se ligou para o interesse público, é gigantesco, né? Os caras querem dar o troco. O objetivo não é justiça, o objetivo é acabar com o movimento espontâneo, que nasceu lá em 2013, e que agora fala que o presidente é indiciado por conta de cartão de vacina. Ele sempre falou que nunca se vacinou. Eu será que esse programa vai continuar sendo o cachorrinho do Alexandre de Moraes? Vai continuar sendo a gestapo do Alexandre de Moraes? Agora, não se enganem, né? Prender o presidente Bolsonaro não vai ser fácil. O Trump, se não for assassinado, retornará ao poder nos Estados Unidos. O Trump, se não for assassinado, retornará ao poder nos Estados Unidos. O Trump, se não for assassinado, retornará ao poder nos Estados Unidos. O Trump, se não for assassinado, retornará ao poder nos Estados Unidos. Nós estamos torcendo para o Trump e grande parte dos democratas lá também, porque ninguém aguenta o Biden, né? E a americana vai relativamente bem, né, Sandra? Nós temos que defender a nossa democracia e com lógico, próximo ao Trump como ele é. E no caso do Trump se eleger presidente dos Estados Unidos, eu acho que há uma possibilidade real de sanções como que eu acho que estão sendo impostas à Venezuela, sejam impostas também a algumas empresas brasileiras. Você acha normal que um bilionário com vários interesses comerciais dite o que um governo de um país vai fazer de sanções em relação a outro? Bom dia, senhora. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de julho de 2024, são 8 horas e 30 minutos. Como você vê, Eduardo Bolsonaro previu o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, uma farsa escancarada de Trump. Nem os mais ingênuos dos ingênuos acreditam que o que ocorreu ontem com Trump seja real. Seria muito fácil simular tudo aquilo. Quando ocorreu o ataque, o bilionário encurralado pela lei jogou-se ao chão e foi logo cercado pelos seguranças. No chão poderiam ter feito o trabalhinho em sua orelha em 2 ou 3 segundos no máximo. O bolsonarismo já acusa a esquerda pelo que houve, sem investigação nenhuma. Os aliados de Trump farão o mesmo. Mas só um lunático acredita que os adversários políticos dele fariam isso. Evidentemente que ninguém iria fazer uma loucura dessa, porque só ajuda o Donald Trump. E a ideia de que ele é tão importante para a democracia que foi atingido a tiros, isso é uma palhaçada que vamos ver se vai colar. Você vai descobrir nessa edição o que é que está previsto para acontecer diante dos fatos de ontem. O resultado do que ocorreu é imprevisível. O eleitorado dos Estados Unidos não é tão ingênuo quanto o nosso e o modus operandi, ou melhor, o modo de governar do ex-presidente de extrema-direita é bem conhecido e já causou muito problema para a sociedade americana. Muitos, porém, não confundirão as coisas ao ponto de mudar o voto pelo que ocorreu. Analistas de política explicam por quê e você vai ver nessa eleição, e inclusive eu fiquei surpreso como esses analistas e as reflexões que eu fiz após esse episódio se somam. Vamos lá. Bom, a aposta em Trump, todos sabem muito bem que já vem sendo feita há algum tempo. Eu já no início do ano passado escrevi um artigo dizendo que o Trump ia se tornar um problema para o Brasil. E você vê aqui, por exemplo, o Nicolas Ferreira, um dos muitos bolsonaristas que apoiam o Trump e que acreditam que ele vai salvar o Bolsonaro. Além do Eduardo Bolsonaro, você vê aqui o Nicolas Ferreira, em março, disse: Trump now, Bolsonaro next. Quer dizer, Trump agora, Bolsonaro depois. Será que é mesmo isso? Vamos ver. O Bolsonaro segue com uma agenda político-eleitoral, apesar dos avanços da ABIN sobre as joias, os avanços da Polícia Federal sobre joias, a BIM paralela, né, todos os escândalos que há contra Bolsonaro, e ele segue fazendo campanha, viajando pelo Brasil, porque também é o que lhe resta. Ele precisa manter o seu eleitorado mobilizado, porque se ele tiver que enfrentar uma pena de prisão,
um processo judicial, e isso ele vai ter, o que é que acontece? A pressão das ruas, ele acredita que pode intimidar o STF. O governo teme o bolsonarismo energizado com o fortalecimento de campanha de Trump após o debate com Biden. Isso foi no final de junho, que quando um debate entre o Trump e o Biden deu um resultado que foi visto como francamente favorável ao Trump. Agora você imagina, diante dos últimos fatos aí, o que é que acontece? Os bolsonaristas não perderam tempo, é evidente, qualquer criança de 2 anos de idade sabia que eles iam dizer que a esquerda quis atacar o Trump, e lembram da facada em Bolsonaro em 2018 e comparam as duas coisas, só não explicam por que é que a esquerda teria algum interesse nisso. O que é que iria fazer com que a esquerda lucrasse vitimizando esse homem? E tem um outro fato, não é? Um sujeito em cima de um prédio dispara em Trump com um rifle, com mira, com tudo, e atinge várias pessoas menos ele, né? Tem algo muito estranho nessa história. Seria fácil contratar alguém para fazer esse serviço e avisar para o serviço secreto na hora que aconteceu onde a pessoa estaria, né? Seria muito, muito fácil. Então alguém pode ter servido aos planos de Trump e depois vitimizado por ele e pelo staff dele. E o fato de o Trump ter sido atingido na orelha não significa que não possa ter sido forjado, porque no momento que ele cai no palanque ali, seria coisa de 2, 3 segundos para fazer alguma coisa na orelha dele. Existem 1000 mecanismos que podem simular um ferimento nessa orelha. Tudo vai depender também da perícia que for feita, se ele permitir que for feita uma perícia adequada. Mas, na verdade, mesmo depois ainda há chance. É muito cedo para qualquer conclusão, mas o fato de que o Eduardo Bolsonaro previu, minha amiga, meu amigo, o que ia acontecer, e depois acontece, você não acha um pouco estranho isso? Vamos em frente. O Bolsonaro presta solidariedade a Trump e nos veremos na posse. Ah, é? Ué, mas ele tem certeza? Porque ele acha que tudo vai cair contra ele, todos os processos, porque se o Trump vencer a eleição, ele vai tomar posse no início de janeiro, né? No início de janeiro agora. E o Bolsonaro vai estar em condição de viajar com o seu passaporte já em janeiro? Como é que ele sabe disso, se a situação jurídica, judicial, penal dele está cada vez pior? Não é? Você não acha que tudo conspira para mostrar que uma grande conspiração está em curso? Vamos em frente. O Janones, como 99,99999% das pessoas imaginam, a chance de aquilo tudo ser uma farsa é muito grande. O Reinaldo Azevedo é um dos 2 colunistas, entre vários outros, que eu selecionei para dizer para você o seguinte: eu vou simplificar, porque ele tem o artigo dele é muito longo e não dá para ler tudo sem fazer um vídeo muito cansativo para você. Então eu vou dizer para você o que é que eu apurei, que combina exatamente com o que eu pensava. Veja bem, em 2018 foi muito perto da eleição que o Bolsonaro foi atacado. E o que acontece é que naquele momento que houve o ataque, o Lula tinha 39% de intenções de voto nas pesquisas
e o Trump tinha 19. Se o Lula não tivesse saído da eleição, dificilmente o Bolsonaro ganharia com fakeada ou sem fakeada. Eu não sei se houve ou se não houve a facada. A facada, tudo indica que houve mesmo. Há dados, há 3 investigações da Polícia Federal, há testemunhas, inclusive uma pessoa que participou da cirurgia do Bolsonaro e que é anti-bolsonarista, uma médica que inclusive recusou ser médica no caso, ser cirurgiã, ser ministra da Saúde do Bolsonaro, né? Ela deu uma entrevista para o Antônio Tabet, agora me escapa o nome dela. Diz que não, que houve mesmo o que o bolsonarismo alegou e que não dá para duvidar disso. Mas seja como for, o Adélio é uma pessoa com problemas mentais e tal, mas seja como for, o que aconteceu ontem realmente tem bastante tempo para ser desmontado, porque a eleição é só em novembro. Nós estamos em julho, não é? São basicamente 4 meses até lá. E se tiver um candidato em condição de enfrentar o Bolsonaro, é que o Haddad caiu de paraquedas, teve que trocar o candidato no meio da eleição, não é? Há poucos dias do segundo turno. Então realmente o Bolsonaro dispara e aí ele vence a eleição. Mas se o Lula tivesse sido mantido, se o Lula não tivesse sido proibido de participar daquela eleição, o Bolsonaro nunca teria vencido. Vamos em frente. Outro colunista aqui, inclusive do Estadão, analista, inclusive do Estadão, diz: ataque a Trump tem cenário diferente do de Bolsonaro em 2018 e é cedo para conclusões sobre a eleição. Ele diz mais ou menos a mesma coisa que o Reinaldo Azevedo. A BIM, Itamaraty e mais, a Polícia Federal aponta o uso de máquina estatal em benefício de Bolsonaro e aliados. Ou seja, a Polícia Federal aponta que Bolsonaro usou o Estado brasileiro em benefício próprio de uma forma escandalosa ao longo de seu tenebroso mandato. São muitas acusações, há muita coisa que pesa contra o Bolsonaro. E, muito provavelmente, os filhos do Bolsonaro, eles estão aí viajando um pouco na maionese. Porque encerrar negócios, impor sanções ao Brasil, não é algo que seja tão fácil de fazer para ajudar o Bolsonaro, por sanções políticas. Você imagina que os filhos do Bolsonaro acreditam que o empresariado americano vai aceitar interrupção nos enormes negócios e interesses que tem no Brasil só para o Bolsonaro ficar elegível? Esses caras são os idiotas, são os malucos, e esse é o grande perigo deles. Aqui foi identificado o sujeito que atirou no Trump, não é? E o fato é o seguinte: é um tal de Thomas Matthew Cooks, tem 20 anos, não se sabe muito sobre ele. Ele usava uma arma de mira, com precisão de mira e tal, então realmente não tinha como errar tão facilmente assim e fazer e o Trump ter uma sorte como essa de ser absolutamente superficial o ferimento. Diante dos fatos em relação ao Bolsonaro, o bolsonarismo começa a ver a candidatura de Tarcísio como inevitável. Na verdade, ninguém acredita no Bolsonaro elegível, além dele e dos filhos. Líder da direita vê Bolsonaro anistiado caso aliados vençam em 2026. É possível? É possível. Agora vamos ver. Qual foi a influência que o Bolsonaro teve no Poder Judiciário ao longo do seu mandato de 4 anos?
O Bolsonaro conseguiu fazer tudo o que ele queria na Covid por ser presidente? Não, o STF foi uma barreira. O STF simplesmente foi na contramão do que queria o governo federal durante o governo Bolsonaro, não é? Ele queria proibir o uso de máscara, ele queria proibir medidas sanitárias de isolamento social e não conseguiu. O STF barrou tudo que o Bolsonaro queria fazer. Se eles ganharem a eleição em 2026, vai ser a mesma coisa, porque o STF vai ser o mesmo e vai ter uma grande maioria nos próximos anos, aí por muito tempo, em relação ao bolsonarismo, vai realmente poder se manter como um muro. E outra coisa, os bolsonaristas estão dizendo que se eles elegerem não sei quantos senadores, eles vão acabar com o STF. Não vão, porque o STF pode dizer o que é constitucional e o que não é. Se eles tentarem fazer isso, o STF não vai deixar. Se eles tentarem derrubar o STF ou colocar mais ministros, o STF vai ter poder sim para barrar o bolsonarismo em 2026, mesmo que o bolsonarismo ganhe. Enquanto isso, o Janja ganha espaço no PT e se envolve nas eleições municipais e prepara futuro político. Eu acho uma boa. A Janja é um ser político muito forte, pode herdar algo da força do Lula, evidentemente, já chegaria no cenário político com muita força. Ela pode não ter força suficiente para se eleger presidente no lugar do Lula, não se sabe, mas com certeza, se ela entrar na política, ela vai ter um peso muito grande na política nacional. Uma pesquisa indica efeito limitado do apoio de Lula e Bolsonaro nas eleições municipais. Na verdade, dizem que padrinhos dessa eleição mais ajudam do que atrapalham. Você vê aqui que o apoio do Lula faria alguém votar nele para 27% do eleitorado e 40% dizem que não votariam de jeito nenhum se o Lula apoiar. O Bolsonaro beneficia muito menos um candidato se apoiar, só 20%, e prejudica muito mais. Então o apoio do Bolsonaro não é uma boa. No caso do governador Tarcísio, ou de governadores de estado, no caso paulista, por exemplo, ajuda tanto quanto atrapalha, mas ninguém vota, segundo essa pesquisa, no candidato por causa do governador. É muito baixo o índice, você vê que ajuda muito menos, o Tarcísio ajudaria muito menos que o Lula em São Paulo. Saúde de políticos na esteira do Biden vai virar arsenal eleitoral com impacto sobre Lula em 2026. Isso se chama etarismo. Nos Estados Unidos estão querendo usar a idade, o preconceito contra a idade e contra Biden e querem transportar isso para o Brasil. Eu acho que não funciona. Se o sujeito for lúcido, o Lula parece ter 50 anos. Se você disser que o Lula tem 50, 60 anos, eu tenho 65. Eu malho todo santo dia, malho 6 dias por semana, me exercito o tempo inteiro, tenho uma saúde perfeita. Não me lembro a última vez que tive um resfriado. Tenho 65 anos. O Lula parece ter a mesma idade que eu. Entrevista sobre a sucessão de Lira com o Padilha mostra que a sucessão do Padilha antecipada pode queimar os candidatos a suceder o Lira, não é? O próximo presidente da Câmara. Esse assodamento pode dar ruim para os 3 candidatos. Bom, e o MST fez uma jogada de marketing associando o MST, por exemplo, à preservação ambiental, etc. E hoje é chique, por exemplo, entre a classe artística, as celebridades, usar boné do MST. O MST vai entrar na política e pode estar vindo aí um PMST, o Partido do Movimento do Sem Terra, que seria mais do que legítimo se militares
têm partido, entram na política, por que é que os sem terra não podem? Por fim, um alívio meio cômico. Esse sujeito é Frederic Wassef. Ele é o advogado que foi recomprar joias para o Bolsonaro nos Estados Unidos, e ele só figura como representante do Bolsonaro no caso da facada, que já está esclarecido, e é alguém que o bolsonarismo quer longe, uma figura histriônica, e inclusive o celular dele forneceu muita informação para as investigações contra Bolsonaro, no caso das joias e em outros. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.